Continuando a falar de membranas plasmáticas, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as especializações que algumas membranas podem ter, dependendo da célula que você estuda. Especializações seriam características que a membrana tem, normalmente ou para aumentar a adesão de uma célula para outra, para aumentar a absorção de nutrientes por essa célula, alguma característica que a membrana tem que auxilia o funcionamento da célula de maneira geral. Então aqui eu fiz um esqueminha resumindo alguns exemplos desse tipo de especialização. Então aqui esse contorno em azul está simulando a minha célula. Repara aqui que nessa parte de cima a membrana ela é toda enrugada. Essas várias rugas a gente chama de microvilosidades. Essas ruguinhas microvilosidades fazem com que a membrana ocupe um espaço pequeno, mas mesmo assim tenha um tamanho bem avantajado, seja bem grande. Normalmente a gente encontra isso em células de tecidos que tem que ter algum tipo de absorção em grande quantidade de alguma coisa. Por exemplo, o revestimento do nosso intestino delgado, as células que revestem o nosso intestino delgado são cheias dessas microvilosidades, porque o alimento passa por aqui e em vez de só ter uma membrana fininha, esticada, retinha para a célula conseguir absorver esse alimento, não, olha a membrana como ela é gigantesca. Então o alimento demora mais tempo para passar e ele pode ser absorvido em maior quantidade. Então, células que têm microvilosidades aumentam a superfície de contato com as substâncias e por isso conseguem aumentar a taxa de absorção dessas mesmas substâncias. A gente tem ligações entre células vizinhas, então aqui eu tenho uma célula, para cá eu tenho uma outra célula, né? Então aqui ó, a membraninha entre elas. A ligação entre essas células é feita normalmente por diversos tipos de proteína, filamentos mais grossos, como os filamentos intermediários, a quitina. Em verde aqui eu estou destacando essas proteínas, esses filamentos proteicos. A gente tem junções de oclusão e junções aderentes, que são junções fortes que normalmente, com o nome oclusão já diz, fazem a oclusão, tampam esse espacinho entre as células, impedindo a transição de substâncias no meio dessas duas células, né? Em alguns tipos de tecidos, epitélios, é importante ter uma junção bem forte, uma junção que impede essa transição para evitar perda de água, perda de alguns nutrientes para um meio externo, por exemplo. Aqui a gente tem os desmossomos, proteínas um pouquinho maiores, seriam aqueles filamentos intermediários, né? Proteínas aqui segurando essas proteínas mais gordinhas. Você tem uma ligação bem forte entre as membranas dessas duas células. É bem difícil separar. A gente encontra muito desmossomos em células musculares, por exemplo, né? Porque toda hora eu tô esticando, contraindo e relaxando, então as células musculares acabam sendo muito puxadas para lá e para cá. Então elas devem estar muito presas, bem presas entre si, uma ligação super forte. Desmossomos normalmente fazem essa ligação extremamente forte e proveitosa para a célula. A gente tem as junções comunicantes, que também a gente pode chamar de junções GAP, isso em células animais, que é como eu representei aqui. Na verdade, essas junções são só canais entre as células vizinhas, proporcionando a comunicação entre essas células, né? Já que o citosol de uma se mistura com o citosol da outra, então tem trocas de substâncias, movimentação de citosol entre as duas células. Só uma observação, junção comunicante a gente usa para células animais, mas existe uma estrutura muito parecida em células vegetais, lembrando que a célula vegetal, além da membrana plasmática, tem a parede celular, então eu tenho que ter a comunicação pensando na parede celular também, e a gente chama essa junção comunicante nas células vegetais de plasmodesmos. Então, nas aulas de botânica, a gente fala sobre os plasmodesmos, né? Essa passagem de substâncias de uma célula para outra nas células vegetais é feito por essas junções chamadas plasmodesmos, trocas de substâncias. E a gente tem mais uma aqui do outro lado que pode acontecer também, as interdigitações, né? Então, às vezes, em alguma parte da célula, a membrana avança para dentro da célula e da célula vizinha avança como se fossem dedos, né? Avançam em direção a essa célula vizinha, por isso interdigitação. Então, é como se fossem dedos que se entrelaçam. Isso aumenta mais a adesão entre as células, então é mais difícil de uma célula deslizar em cima das outras, né? Então, a gente tem uma adesão mais forte, elas estão grudadas de maneira mais eficiente, mais difícil de ter movimentação.
Tudo isso ajuda a célula a manter suas funções da melhor maneira. Então, a membrana, além de fazer aquele controle, né, do que entra, do que sai da célula, tem essas possibilidades, essas características diferentes. Cada célula vai ter sua especialização, podem ser uma ou várias dessas especializações ao mesmo tempo. Depende da célula que a gente está estudando, mas é tudo para auxiliar no funcionamento dessa célula, para o tecido funcionar ok, para o órgão do indivíduo funcionar da melhor maneira. Nas próximas aulas a gente começa a estudar a característica mais marcante das membranas, que é justamente esse controle de entrada e saída de substâncias das células. A membrana, que serve como se fosse um porteiro, é que vai conseguir fazer esse controle, né? Ela vai decidir quem entra, quem sai, quando entra, quando sai, qual a velocidade que isso vai acontecer, que são os transportes, é a parte que mais aparece. Essa parte de especializações é importante para você entender como a membrana ela pode auxiliar na adesão entre as células, a manter células de um tecido unidas de maneira mais forte, mais fraca, a comunicação entre as células que é importante para alguns tecidos, para alguns seres vivos, mas a parte de transporte é o que mais vai aparecer em questão de exercícios para você. Então a gente vai ter várias aulas para falar sobre eles, então nas próximas aulas presta atenção nesse tema de transportes através da membrana.